você. Um ser humano. Um ser humano normal, como qualquer outro. Muito provavelmente tá à procura de alguém. Alguém que te ame, que te ajude, que te dê atenção. Enfim, alguém com quem compartilhar suas experiências, ter uma vida feliz e fazer a vida do outro feliz também, né? É assim que os casais funcionam, né? E agora é só esperar que em algum momento alguém vai se relacionar com você e vocês terão uma família, não é mesmo? É só esperar que no momento certo... Ok, muito tempo se passou e até agora nada. Será que tem algo de errado com você? Por que ninguém te quer? O que tem de errado com você? Por que parece que ninguém se importa? Será que você é realmente importante pros outros? Será que alguém quer te amar? Você realmente precisa de alguém que te ame? Eu preciso de alguém que me ame? O amor é um sentimento diferente dos outros. Ele floresce em diferentes pessoas e de diferentes formas ao longo da vida. Pode ser naturalmente positivo quando duas pessoas realmente sentem afeto uma pela outra. Isso é a reciprocidade. A reciprocidade é uma palavra que representa muito bem a retribuição, devolver o bem com o bem. Quando se trata de relações humanas, o amor recíproco pode ser algo mágico para a criação de laços fortes, onde existe apoio e compartilhamento. Sem essa reciprocidade, os relacionamentos ficam desequilibrados. Porque é exatamente esse ato de doar e receber que torna tudo mais saudável. Você provavelmente em algum momento da sua vida já sentiu que gostava muito de alguém e que essa pessoa também gostava muito de você. Não tô falando só de namoro, falo também de amizade, de família, ou de até um simples gesto de um bom dia pro seu vizinho. Pensa numa amizade verdadeira. Tão verdadeira que a pessoa te liga só pra saber como você tá. Ou só pra ficar lá horas te fazendo companhia. E você sente vontade de fazer o mesmo por ela. Ou quando lembra da sua mãe ou do seu pai te abraçando num momento difícil. E você querendo abraçar de volta. Simples. Um relacionamento onde um não desiste do outro. Mesmo nos piores momentos. Isso é amor recíproco. Mas, diferente do que você pensa, esse amor recíproco é algo que parece muito difícil de encontrar nos dias de hoje. Vivemos numa sociedade que vive em constante comparação, todos buscando validação, um afeto, um pouco de atenção. Resumindo, uma geração ansiosa e deprimida. E mesmo assim, você continua esperando alguém aparecer na sua vida, né? Olha, eu vou falar a verdade. E talvez você não concorde, mas as pessoas de hoje em dia não se importam mais umas com as outras. Relacionamentos ficaram superficiais. Um tem medo de ser rejeitado, outro tem medo de mudanças, outro tem medo de fracasso. Tudo isso cria uma barreira imensa que impede uma pessoa de se abrir e se conectar de verdade com qualquer um. A gente está tão focado nos nossos pensamentos, nas nossas ansiedades, que a gente perde a noção da vida real e de quem realmente somos. Muita gente dessa geração dizem que amam, mas não amam de verdade. Amam porque acham que precisam receber beijos, elogios, atenção, pra se sentirem bem consigo mesmas. Às vezes a gente faz isso sem nem perceber, cara. Finge que ama só pra não ficar sozinho. Tudo gira em torno desse medo da solidão. E querendo ou não, isso é algo que a sociedade já normalizou há muito tempo. Hoje em dia é completamente normal depender de outra pessoa para se sentir bem. Isso é o que nos ensinam. E as redes sociais só intensificaram tudo isso. Agora se tornou mais fácil encontrar alguém, criar um relacionamento rápido, iniciar um web namoro, mas virou quase impossível conseguir um amor que seja de fato recíproco. Para entender isso melhor, a gente precisa refletir sobre o que é esse amor recíproco que a gente tanto busca. O que é esse vazio dentro da gente? O que é de verdade amar? O amor recíproco é quando duas pessoas se amam da mesma forma, ao mesmo tempo, como se tivessem nascido um para o outro. Não é algo forçado, não é cobrado, simplesmente só acontece. Se você já sentiu esse tipo de amor, sabe muito bem como ele funciona. É até comum esse amor acontecer dentro da própria família mesmo. A família é quem está mais próxima de você e é ali que existe uma intimidade poderosa, única, que só vocês entendem. Agora, quando falamos de pessoas de fora, as coisas já mudam. É muito mais difícil manter uma amizade íntima. Às vezes até dar oi e tchau já é demais, cara.
Talvez os amigos que você tem hoje nem sejam verdadeiros. Talvez você só esteja com eles porque tem medo de ficar sozinho. Talvez esconda seus sentimentos porque não quer que ninguém perceba que você tá mal. E isso você carrega há anos. Essa mania de esconder o que sente. E é isso que gera uma ansiedade infernal. Entre os meus 20 e 30 anos, eu achava que tinha uma habilidade poderosa de amar. Achava que sabia reconhecer quem era certo pra mim num relacionamento. Só que a realidade foi um pouco diferente. Toda vez que eu me apaixonava, eu sofria depois. Era sempre assim. No começo era bom, depois desmoronava. Já me relacionei com muitas pessoas, principalmente homens. Mas sinto que eles são mais difíceis de entender. Não por eu ser mulher, mas porque, conhecendo a história deles, muitos não receberam apoio emocional quando eram jovens. Então eles escondem os sentimentos e acabam buscando validação através das mulheres. E isso é irônico, porque todo homem que conheci tinha essa mesma vibe. Além disso, alguns receberam um carinho excessivo da mãe, um carinho que era meio automático. O papel da mãe é amar seu filho, claro. Isso pode gerar um problema na adolescência. Eles acham que é fácil se relacionar com qualquer pessoa, porque receberam amor de graça quando eram crianças. Depois se afastam dos pais e tentam encontrar esse amor em outras pessoas. E, sinceramente, isso acontece com meninas também. Nos homens, é mais evidente. Eles cresceram ouvindo: para de chorar, você é homem, vira homem, rapaz. Frases generalizadas, sim, mas carregadas de impacto. Hoje em dia, é comum dizer que homem é idiota, porque fazem graça o tempo todo, são infantis. Mas isso tem tudo a ver com esconder os sentimentos. Homens que escondem demais o que sentem costumam parecer bobos. E quando tentam se abrir, são chamados de fracos, de gay, de viadinhos. Voltando ao ponto principal, já passei por relacionamentos horríveis. Tipo, já namorei um cara desse na escola. Não irei citar o nome. Na época, éramos amigos, conversávamos sobre tudo, parecia que tínhamos uma conexão verdadeira. Mas depois que começamos a namorar, tudo desmoronou. Ele ficou estranho, começou a responder seco, falava coisas desnecessárias, piadas idiotas, se tornou aquele típico aluno de quinta série. Eu, como era boba, tentava ignorar, achava que ele iria amadurecer uma hora, né? Levei tudo na brincadeira, mas eu só tava me iludindo. E chegou uma hora que não aguentei mais. Ele não parava com essas idiotices. Preferia jogar com os amigos dele do que passar o tempo comigo. Bom, e o final você já sabe. Mas tudo bem, todo mundo já deve ter passado por isso. A questão é, depois que me livrei desses relacionamentos tóxicos, achei que eu já tinha amadurecido o suficiente. Achei que finalmente tinha aprendido a identificar quem era a pessoa certa e errada pra mim. E por um tempo até acreditei nisso. Aí a vida adulta chegou. Conheci novas pessoas no trabalho, na faculdade, tive relações um pouco melhores do que as que eu tinha quando era jovem, com homens mais maduros, mas mesmo assim não durava muito tempo, sabe? Sempre tinha algo que me incomodava. Eu ficava em alerta, na defensiva e acabava me afastando. Foi aí que começou uma nova fase da minha vida. Conheci pessoas, mas todas iam embora, mesmo aquelas que lutavam pela amizade. Sei que a vida é assim, pessoas vêm e vão, mas ainda sinto que preciso de alguém para me acompanhar até o fim. Por isso, comecei a questionar muito minhas amizades. Tomei mais cuidado com as pessoas e muitas vezes simplesmente não confiava nelas. Com o tempo, comecei a me perguntar: será que estou sendo exigente demais? Será que estou esperando algo que simplesmente não existe? Talvez eu tinha idealizado tanto o amor recíproco que esqueci que ele também precisa de tempo, de espaço, de liberdade e que não vem do nada. Hoje olho ao redor e vejo pessoas se aproximando de mim, mas tudo soa tão passageiro e tão vazio, como se elas estivessem só de passagem, como se eu fosse só mais um capítulozinho na vida deles. E por mais que eu tente me abrir, parece que ninguém quer realmente ficar comigo.
Ninguém tem paciência pra entender. Isso machuca, porque eu acredito que mereça alguém. Alguém que esteja disposto a construir algo comigo. Mas e se esse alguém não existir? E se essa reciprocidade que eu tanto busco for uma ilusão? Eu aprendi aos poucos que a gente precisa se bastar, porque colocar todas as nossas esperanças no outro é muito perigoso. O amor recíproco, quando existe, é uma dádiva, mas o amor próprio é necessidade. Talvez eu nem precise de alguém para me completar. Talvez eu precise aprender a me olhar com mais carinho, a me entender e a me ouvir, a estar comigo, mesmo quando ninguém mais estiver. E quem sabe, quando eu estiver em paz comigo, o amor recíproco aconteça. Sem pressa, sem cobrança, sem desespero. Talvez ele chegue no silêncio. Talvez ele já tenha passado. Ou talvez ele esteja aqui dentro de mim, esperando eu me amar primeiro. Galera, e não é só comigo que isso acontece. Muita gente enfrenta esse mesmo problema. O medo de amar e desse amor não ser correspondido e de se entregar à pessoa errada. Isso causa um efeito dominó emocional, fazendo com que a pessoa crie barreiras, deixe de se apegar e se feche para novas conexões. Ela começa a achar que está errada por sentir demais, que é boa por se importar, e aos poucos acaba se isolando. Além também que vivemos em uma época onde tudo é muito rápido. Mensagens instantâneas, pessoas descartáveis, conexões que duram muito pouco tempo. E aí, quando alguém quer algo verdadeiro, é chamado de carente, intenso demais, ou dependente emocional, não é mesmo? Mas sabe, as pessoas idealizam muito essa ideia, mas sentir muito não é um defeito. Sentir demais essas emoções não é um problema. O problema está em como as pessoas lidam com isso. Tem gente que prefere ficar longe. Tem gente que prefere largar a pessoa no primeiro sinal de afeto. E quem sente profundamente acaba se culpando por isso. Isso é um dos grandes motivos pelo qual as pessoas têm depressão. Por isso, é importante entender uma coisa. Você não precisa se anular para ser amado. Você não precisa se esconder para agradar alguém, nem fingir ser indiferente só para parecer ser forte. O amor de verdade, ele não machuca, ele não fere a pessoa, como os outros costumam falar. O amor de verdade não some sem avisar. O amor de verdade não te deixa tais coisas em dúvida o tempo inteiro. E aí, com tanta gente escolhendo esconder o que sente, deixam passar relacionamentos que poderiam ter mudado suas vidas. E, sendo bem sincero, o problema tá bem aqui na nossa cara, só esperando a gente resolvê-lo. Se você não se sente bem com qualquer coisa, significa que algo tá errado. Alguma coisa tá faltando, seja dentro ou fora de você. Às vezes essa coisa que tá te faltando tá bem ali na sua frente. Você só precisa tomar coragem e ir lá resolver. E também de um tempinho pra processar aquilo. Quando alguém te faz se sentir mal, sem perceber, tente achar um motivo disso. Pergunta pra pessoa o porquê ela faz tal coisa. Pergunte por que ela fez aquilo com você. Ache um motivo. Além de ficar se lamentando, é algo tão simples. Quer dizer, na maioria das vezes. Eu tô tão mal. Ela não me manda mais mensagem como antes. Ela costumava conversar mais comigo. Eu tô tão sozinho depois que ela sumiu. Se eu contar pra ela que eu me sinto mal, ela vai achar que é frescura. Meu irmão, que se dane, você não deve invalidar o que você sente. Pergunta logo pra ela o porquê que ela não fala mais contigo. Você não merece ficar se sentindo assim toda hora. Tá bom. Ó, viu? Parecia um idiota falando dos meus sentimentos pra ela. Ai, eu quero esquecer que isso aconteceu. Não, cara, tá tudo bem. Isso não foi uma experiência ruim. É o quê? Ela simplesmente descontou toda a raiva em cima de mim e você ainda disse que isso não é uma coisa minha? Não é uma coisa ruim. Sabe por quê? Você precisa disso pra crescer.
Uma hora ela vai se arrepender. Pense mais em si do que dos outros. Um dos primeiros passos para você que quer ter um amor recíproco com alguém é aceitar. Sim, aceitar. Aceitar que nem todo mundo vai gostar de você como você esperava e que nem todos conseguem uma vida assim como você tanto sonha. Aceita que você não é perfeito e que todo mundo tem suas falhas e erros. Um exemplo, tipo, você olha pra Jenna Ortega e fala: "Uau, ela é uma deusa, um ser celestial superior a milhões e milhões de outras pessoas. Ela é a famosa, rica, já atuou nas melhores séries da Netflix e" Meu Deus, não é assim que você deve pensar, cara. A Jenna Ortega, ela também é uma pessoa como qualquer outra, ela tem suas falhas, erros como qualquer outro, ela tem sentimentos que nem você. E você não precisa se inferiorizar pra dizer que ela é muito foda. Ela é um ser humano como qualquer outro, e que existe uma razão pra ela ser o que ela é hoje. Eu sei que isso é um exemplo muito idiota, mas veja bem, suponhamos que seu amigo te estressa todo dia. Você também vai ficar estressado e os 2 vão começar a discutir. Isso é algo normal, mas que aos poucos vai enfraquecendo o relacionamento. Olha, eu não tô aqui pra te dizer o que você deve ou não fazer, mas vamos lá. Bom, primeiro, você precisa entender que existe um motivo que fez a pessoa se tornar quem ela é hoje. E que a culpa não é dela se ela anda muito frustrada. Talvez ela esteja carregando coisas ruins na vida que você nem sabe. E às vezes ela não consegue controlar isso e é completamente normal. Você não deve culpar a pessoa por ela agir de tal forma. Ela não se estressa com você sem motivo. Quem sabe ela precise de um pouco de apoio, talvez, né? Sabe, gente, um amor recíproco não é perfeito. Às vezes envolve muitos erros, pedidos de desculpa, perdão. Um outro exemplo disso são esses amigos aqui, onde eles tiveram um momento não muito bom recentemente. Esse aqui fez algo que o outro não gostou e agora ele acaba se sentindo culpado por ter feito algo ruim. Então, bora lá. As seguintes situações são o seguinte. Então, existem duas coisas que ele pode fazer, que é botar a culpa nos outros pra se sentir bem consigo mesmo, é o que muita gente faz também, ou sofrer, né? Cara, isso aí acontece em quase todo mundo. Então, o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer é aceitar o fato de que ela errou e que precisaria fazer algo para que ela não fosse vista como alguém ruim, que é se arrepender de seus erros. Esse é o primeiro passo. Para alguns pode parecer até difícil, muito difícil se arrepender em certas situações, mas assim que você assume o seu erro diante da situação, você já consegue resolver o problema de uma forma muito mais prática. Reconhecer os erros e pedir desculpas sinceras é super importante para reconstruir a confiança. Não tô dizendo que você deve se arrepender por tudo que você faz e tal, mas que é crucial você estar disposto a entender o que você fez para aquela pessoa se sentir mal contigo. Você, se você quer um amor recíproco, precisa estar disposto a amar aquela pessoa independente de seus erros e ajudar a superá-los. Esse processo de aceitação pode demorar pra cacete, mas se você se esforçar aos poucos, bem aos poucos mesmo, a relação vai começar a melhorar e muito. Mas pessoas que tendem a ter mais dificuldade em aceitar as coisas costumam sentir um grande. Uma informação muito importante que você precisa saber também e que ninguém te conta é que quanto mais você conhece alguém, mais você vai enxergar os defeitos daquela pessoa. Pode parecer até bobo à primeira vista, mas é verdade. Você provavelmente já se sentiu exausto de ter que cumprimentar ou conversar com aquele seu amigo todo santo dia só pra manter a bosta da amizade. Tipo, ele já tá começando a ficar chato e tal, e tá tudo bem, sério. É uma coisa normal, eu admito. Mas é assim que muitos casamentos desmoronam, muitas amizades acabam e até famílias se afastam. Porque é sempre no começo que todo mundo mostra o lado bom, mas com o passar do tempo você começa a ver as falhas, os defeitos, as frustrações daquela pessoa.
E é aí que você começa a se questionar se você realmente quer continuar mesmo amando aquela pessoa. É, isso já aconteceu muito, né? Tudo bem, muitos passam por isso. Mas lembre-se de que amar é estar lá presente mesmo nos momentos mais difíceis. Amar é estar lá quando o dinheiro acaba, quando o estresse vem com tudo, quando a paciência some. Amar é enxergar os defeitos do outro e mesmo assim não virar as costas. Amar é ver alguém pelo jeito que é, mesmo com seus defeitos ou qualidades, sem tentar mudar ou controlar a pessoa. Porque amor não é um sentimento. Amor é decisão. É quando você vê o pior da pessoa e mesmo assim diz: eu não vou desistir de você. Sabe, um amor recíproco não é perfeito. Mas o que torna ele especial é que, mesmo depois das quedas, as duas pessoas continuam escolhendo se amar. É uma troca silenciosa de cuidado e respeito. Amar é um trabalho diário, com esforço, compromisso e das várias escolhas que fazemos a cada amanhecer do sol. Quando você encontra o amor verdadeiro, lute por ele. Mesmo que não seja perfeito, mas sempre respeitando os limites dos dois. Ele é raro e silencioso. E no fim das contas, amar é escolher a pessoa todos os dias, mantendo a vontade dos dois de seguir em frente, juntos, independentemente das dificuldades.